Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o nosso boa tarde. Hoje vou discorrer acerca de um problema grave da ANAC e da aviação comercial brasileira. Subo hoje nesta tribuna para fazer um pleito ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e demais líderes daquela casa, que coloque em votação o projeto de decreto legislativo número 578 de 2016, de autoria do senador Humberto Costa, destinado a revogar a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que autorizou as companhias aéreas a cobrarem pelas bagagens dos passageiros. Há pouco mais de um ano, após reiterados embates judiciais, as companhias aéreas brasileiras começaram a cobrar por bagagem despachada em todos os seus voos domésticos. A alegação era de que, com tal medida, haveria uma natural queda no valor médio das passagens, pois estaria desonerando aqueles passageiros que não utilizam esse serviço. Com esse objetivo, o poderoso lobby da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABEAR, conseguiu promover a resolução número 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que instituiu a possibilidade de cobrança por qualquer bagagem despachada por parte das companhias aéreas brasileiras. Pois bem, senhor presidente, por diversas aferições feitas em diferentes modelos de amostragem de preços, o que se verificou após a medida foi justamente o inverso do que se prometeu à época da medida. Ocorreu, na verdade, um aumento real no valor do ticket médio cobrado pelas companhias. Num primeiro momento, levantamentos realizados pelo IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas indicaram que, após 3 meses de implementação da medida, a alta de preço das passagens teria chegado a, respectivamente, 16,9% a 35,9%, contrariando, inclusive, apurações feitas pelo próprio setor. Confrontadas com esses números, as empresas alegaram se tratar de uma fase inicial de ajustes, que o impacto na redução dos valores médios cobrados do passageiro viria ao longo do tempo. Pois bem, após 10 meses do começo da desastrosa medida, dados divulgados pela ANAC, referentes a março deste ano, apontaram para aquilo que nós, usuários do serviço de transporte aéreo, já sentíamos no próprio bolso. O valor médio das passagens subiu mais de 6%, após o término da franquia de bagagem despachada. Isso em valores reais. Se for considerada a inflação, dá mais de 10%, e já descontado a inflação do período. Ainda conforme a agência, no acumulado do primeiro semestre de 2018, o preço médio do bilhete foi de 1,5% maior que do ano antes, atingindo o valor de R$ 342,94, ante os R$ 337,84 da tarifa média entre janeiro e junho, sem contar a inflação, então dá mais de 6%. Os próprios custos de despacho da bagagem aumentaram exponencialmente, muito acima da inflação, chegando a aumento de mais de 100% em algumas empresas e companhias desde o início da cobrança. Também verificamos pacificação por marcação de assentos e antecipação de voos no mesmo dia, antes gratuitos. Você, para marcar, para viajar, você é obrigado a pagar pela marcação do assento. Uma família, por exemplo, que tem 3 pessoas, ela é obrigatoriamente necessário pagar 3 assentos. É um absurdo isso. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, argumentou que as empresas estão usando a autorização concedida pela ANAC para obter lucro abusivo em cima do consumidor. Ao mesmo tempo, questionou a escalada de preços no despacho das bagagens em espaço tão curto de tempo. Independente dos agora alegados custos crescentes no setor de aviação, senhor presidente, o fato é que foi amplamente argumentado pelas empresas aéreas brasileiras durante a discussão da medida que haveria uma natural redução dos valores das passagens, proporcional à cobrança da bagagem despachada, e isso, lamentavelmente, não está acontecendo, é exatamente o contrário. A medida da ANAC, portanto,
fruto essencialmente de articulação dos interesses escusos de empresas aéreas em detrimento dos direitos dos seus consumidores, serviu apenas para majorar os preços cobrados e aumentar as receitas das companhias, em um mercado fechado e sem grande competitividade, com grande influência política em sua regulação. Senador Pedro Chaves. Pois não. Vossa Excelência me concede uma lógico, com prazer. Senador Pedro Chaves, nós aprovamos aqui, a semana passada, um projeto de minha autoria, relatado pelo senador José Pimentel, em que as agências reguladoras, como a ANAC, elas terão que apresentar ao Senado, no início, o que elas pretendem fazer. Esse tipo de, na minha avaliação, arbitrariedade. E depois prestar conta disso, para ver se esse tipo de iniciativa, que era com o argumento de baixar o preço de quem comprava passagem e não despachava bagagem ou não tinha bagagem, né? Na verdade, isso não aconteceu. Então, nesse projeto, eles teriam que apresentar isso e prestar conta, ou seja, tem que ter um planejamento e o Senado tem que fiscalizar e as agências têm que prestar conta daquilo que foi feito e qual o resultado da iniciativa que essas agências estão tomando. Não é só nesse caso das passagens, existem vários outros. Eu acho que as agências reguladoras precisam de uma fiscalização do Congresso Nacional. Muito obrigado, parabenizo Vossa Excelência pelo tema que aborda hoje nessa tribuna. Senador Moca, eu agradeço muito e incorporo todas as suas palavras no meu discurso, se você permitir. Eu acho que é muito rico realmente o que você colocou e elencou aí. É fundamental realmente que haja uma fiscalização do Senado em relação às agências. Elas têm excesso de liberdade sem essa fiscalização. Esta Casa, no cumprimento do seu dever fiscalizatório e legislador, não se omitiu a matéria e elaborou o projeto de decreto legislativo no 89 de 2016, de autoria do senador Humberto Costa, encaminhado à Câmara em maio de 2017, que susta a resolução da ANAC no que se refere à cobrança de bagagem. Agora, senhor presidente, meus nobres colegas, devemos cobrar celeridade por parte dos nossos pares da Câmara dos Deputados, na figura de seu presidente, Rodrigo Maia, para que retomem a tramitação do projeto e considerem a matéria que já repousa em sua prateleira legislativa há mais de um ano e sem qualquer razão específica para tanto. Nesse diapasão, senhor presidente, lembro aqui que o senador Regufe apresentou um projeto proibindo a marcação antecipada e gratuita de assentos através da ótica do direito do consumidor. E o Moca apresentou, inclusive, um projeto. Obtivemos um desempenho exemplar e célere com a apresentação do projeto no mês de abril e a referida remessa à Câmara dos Deputados em setembro, já com deliberação deste plenário. Minha esperança é que nossos ilustres colegas deputados posso dar a mesma celeridade que o Senado vem dando aos projetos de relevância nacional. Trata-se de um desrespeito manifesto ao consumidor, senhor presidente, cobrar por um serviço que objetivamente já está embutido na própria passagem, quando ela é adquirida. Não custa lembrar que esta medida despropositada tem até separado as mães e pais de seus filhos nas viagens, visto que se trata de um custo alto para marcar o assento de todo um grupo que viaja junto, já onerado com alto custo dos tickets aéreos. Não podemos ficar parados assistindo tacitamente as nossas companhias aéreas atuarem em conjunto para maximizar as suas receitas em detrimento dos interesses e dos direitos do trabalhador brasileiro. Não é justo e também não é razoável. Por fim, atesto que é nosso dever institucional, como representantes eleitos pelo povo, conter tais abusos que aviltam contra a dignidade do cidadão. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo, e dizer que nós precisamos realmente pedir ao presidente da Câmara que coloque rapidamente em votação esse assunto tão relevante para a sociedade brasileira.
e há uma reclamação, um reclamo geral de toda a sociedade em relação a esse ponto. Muito obrigado, um abraço.